Gostaria de convidar a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 32 até o versículo 42. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Amém? Irmãos, essa é uma das passagens mais marcantes e mais misteriosas da Bíblia. Aqui ela traz o relato dos últimos momentos de Jesus, ali com seus discípulos, antes da sua morte, antes dele ser preso. E aqui a gente percebe que Jesus, ele está tomado de pavor, de uma grande tristeza, é o que diz o texto. Aqui nesse lugar chamado Getsêmani, existe uma batalha espiritual travada aqui. Algo muito forte estava acontecendo. E essa angústia, esse pavor, estava prevendo algo que viria. Porque Jesus já sabia tudo o que lhe esperava, toda a dor que ele iria sentir. E aqui é importante a gente voltar um pouco no tempo, né? Ou nos versículos anteriores. E a gente vai ver que horas antes, Jesus, ele estava celebrando aquilo que ficou conhecido como a última ceia, junto com seus discípulos. Ele estava celebrando a Páscoa judaica, que é a celebração mais importante dentro da cultura judaica. É nessa celebração que eles relembram tudo aquilo que eles viveram no Egito, quando eles eram escravos no Egito, e de como que Deus os libertou de forma milagrosa. Eles se sentavam à mesa, uma mesa talvez parecida com essa, com mais fartura, talvez, tipo a que nós vamos ter depois lá no nosso junta-panela. E ali eles não só comiam, mas eles reviviam tudo aquilo, né? Tudo a forma que Deus os libertou ali das mãos do Egito. E aqui Jesus, ele celebra isso junto com seus discípulos, relembra tudo isso, mas ele diz algo. Ele diz: Eis que derramarei o meu sangue, o sangue que marcará uma nova aliança. Nós lembramos que lá no Egito, o sangue do cordeiro, marcado nas portas, era a marca da libertação do povo, né? E Jesus está falando: eis que o sangue do cordeiro de Deus será derramado, e ele vai libertar não só o povo de Israel,
mas vai libertar toda a humanidade. E não do Egito, da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. A partir desse sangue derramado, você encontrará perdão, você será lavado, você será restaurado, você terá vida. Não há mais condenação para aquele que nele crê. É que diz a palavra, né? Tudo isso acontece nessa nova aliança. E aqui Jesus, ele instituiu isso que nós estamos celebrando hoje, a Santa Ceia do Senhor. Nós vemos que o judaísmo tinha vários rituais, né? Vários símbolos. E a partir de Jesus, ele deixa apenas 2 símbolos, apenas 2 rituais, que é o batismo, onde a pessoa deixa nas águas o seu velho eu, o seu velho homem, e renasce para Cristo, e a Santa Ceia, quando nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz por nós. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, isso que nós fazemos uma vez por mês, né? Outras igrejas fazem uma vez por semana, outras uma vez por ano, nós aqui fazemos uma vez por mês. E por isso que eu sempre digo que é um culto especial, não é um culto qualquer. Nós estamos sempre lembrando do sacrifício de Jesus, mas nesse dia, no culto de Santa Ceia, nós cumprimos aquilo que Ele mesmo pediu para que a gente cumprisse. Ele diz: façam isso em memória de mim. É o momento em que nós lembramos, que nós cumprimos aquilo que Jesus fez, né? Alguns podem dizer: mas é só um ritual. É um ritual, mas foi um ritual que Jesus pediu para que a gente fizesse, para que a gente tirasse esse tempo, esse dia, de uma forma intencional, para lembrar do seu sacrifício, do seu sangue derramado na cruz, né? E para nós fazermos isso como igreja, nesse ajuntamento, porque é como igreja que nós manifestamos o corpo de Cristo no mundo. Cada um de nós é um membro desse corpo, e quando nós estamos juntos, nós manifestamos a presença de Jesus no mundo. E por isso é tão importante, irmãos, nós tirarmos esse momento, esse dia, para celebrarmos a ceia do Senhor, para relembrarmos do seu sangue derramado, o sangue da nova aliança. Mas para que essa nova aliança ela fosse realizada, efetivada, um sacrifício precisou ser feito. Jesus, ele precisou se entregar a si mesmo. E a gente percebe que é aqui, no Getsemane, que Jesus, ele mostra toda a sua força, sendo um ser humano, para cumprir aquilo que Deus havia deixado para ele. A missão de se entregar por cada um de nós. É aqui no Getsemane que a gente percebe ele como um ser humano. Às vezes nós nos esquecemos ou não percebemos que ele era um ser humano como eu e você, de carne e osso, com os nossos sentimentos, o nosso anseio, os nossos desejos, as nossas fraquezas, limitações. Mas a palavra diz que ele se manteve firme até o fim, sem pecado. E aqui no Getsemane é como se fosse o último teste dele. Será que ele vai conseguir? Como ser humano, como homem. E é aqui no Getsemane que ele nos traz 4 lições preciosas que eu gostaria de refletir com os irmãos hoje. A primeira lição é que no Getsemane é o lugar de ser prensado, de ser esmagado. O nome Getsemane vem do aramaico, que significa prensa de azeite. Alguns estudiosos dizem que esse Getsemane que ficava ali no Monte das Oliveiras, né? E que ali era um jardim onde tinha como se fosse uma fábrica de azeite, onde as azeitonas eram prensadas para poder extrair das azeitonas o azeite puro, né? E a gente percebe que foi aqui que Jesus ele foi prensado. O dia da sua morte se aproximava
Ele sabia de toda a dor física que ele teria que suportar. Mas foi ali que ele suportou uma pressão espiritual, emocional, na sua alma. Foi aqui no Getsêmani que ele, como um ser humano, ele foi tomado de pavor, de angústia, de medo. Tanto que ele diz: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Né? Lá no Evangelho de Lucas, diz que Jesus chegou a suar sangue. A medicina diz que esse é um fenômeno que acontece quando a pessoa está sob um estresse emocional extremo. Ela sua sangue. E Lucas, como médico que Lucas era, fez questão de dar esse destaque. Era uma dor profunda que Jesus pede: Pai, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse momento. Né? Porque antes dele sentir a dor física, ele sentiu a dor na alma. Ele sentiu a dor no seu coração, no seu ser. E quando ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice, nós vamos ver que nesse contexto, e dentro do contexto bíblico, muitas vezes o cálice significa o julgamento de Deus. Significa o cálice da morte, da condenação. O cálice que eu e você deveríamos tomar. Ele está tomando no nosso lugar. Aqui, nesse lugar. Ele está decidindo tomar em nosso lugar. Ele, como filho de Deus, ele se entrega voluntariamente para que eu e você pudéssemos ter vida. Porque ele sabe que Deus é amor. Porque ele é amor. Né? Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Porém não seja feito o que eu quero. Porque naquele momento, como ser humano, talvez ele estava pedindo que aquilo fosse poupado. Mas seja feito o que tu queres. Ele se submete à vontade do Senhor, cumprindo a palavra que está lá em Isaías 53:4, que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus, ele estava sendo prensado como aquelas azeitonas. Né? Aquelas azeitonas eram prensadas para poder se extrair delas o azeite puro. O azeite que era usado não só para o alimento, mas também para curar feridas. E Jesus estava sendo esmagado aqui, prensado aqui, porque mais tarde ele derramaria o seu sangue lá na cruz, para curar as nossas feridas, para lavar a nossa alma, para nos purificar. E ele faz isso por amor. E ele faz isso também para nos mostrar, irmãos, que existem momentos na nossa vida em que nós nos sentimos esmagados, prensados, pressionados, não é mesmo? Existem momentos em que nós enfrentamos situações que parecem fugir do nosso controle. As pessoas nos ferem, nós ficamos doentes. Mas aqui Jesus, ele está vencendo isso. Ele está falando: eu já venci isso por você. E você também pode vencer. Permaneça firme. Porque às vezes é preciso ser prensado para se extrair o melhor de você. Para poder moldar o seu caráter. Para que você possa se prostrar diante de Deus, como o próprio Jesus faz aqui. E o segundo ponto que Jesus nos ensina aqui no Getsêmani é que Getsêmani é o lugar da solidão.
nós vemos nas Escrituras que uma multidão seguia Jesus, né? Todos estavam atrás dele em busca de cura, em busca de uma palavra. Mas era com apenas 12 que ele tinha mais convívio. E desses 12, eram com apenas 3 que ele tinha intimidade. Era Pedro, Tiago e João. Nós vamos ver em outros momentos em que Jesus, ele chama Pedro e Tiago e João para presenciarem momentos gloriosos, como o momento da pescaria milagrosa, como o momento da ressurreição da filha de Jesus. Chama apenas os 3 para estarem com ele. Quando Jesus estava no monte, quando houve aquela transfiguração, que eles puderam presenciar a glória de Deus, ouviram a voz de Deus vindo das nuvens. Então esses 3 presenciaram coisas incríveis junto com Jesus. E o texto nos diz que aqui, logo depois da ceia, Jesus chama todos os discípulos para irem até ali, desse jardim do Getsêmani, e pede para que dos 12, 11 ficassem ali orando. E um detalhe que aqui eram apenas 11, porque Judas já tinha saído para encontrar com o bando que viria prender Jesus mais tarde. E desses 11, ele pede que 8 fiquem ali, e ele chama os 3, Pedro, Tiago e João, para irem orar com ele. E é para esses 3 que ele abre o coração. É com esses 3 que ele fala: minha alma está pesada, está angustiada, está triste. É para esses 3. Os 3 que presenciaram momentos gloriosos agora são chamados para presenciarem um momento de dor, um momento de aflição. E Jesus, ele tem algo a nos ensinar aqui, irmãos, que nós não precisamos sofrer sozinhos. Ele, como ser humano, ele precisou do apoio dos seus amigos íntimos. Ele, como ser humano, chamou os seus amigos íntimos para dividirem com ele esse momento de dor. Então você não precisa sofrer sozinho. Quando você passar por um momento de angústia, um momento de dor, compartilhe com um amigo. Se abra, não guarde tudo dentro de você. Coloque para fora o sentimento que está no seu coração. Às vezes um amigo te ouvir, você já se sente muito melhor, se sente muito mais leve, não é mesmo? Um amigo é muito importante na nossa vida. E é isso que Jesus, ele está nos ensinando aqui. E o texto continua e diz que Jesus, ele pede que os 3 vigiem, que ele iria um pouco mais à frente para orar. E depois de um tempo ele volta, e os 3 amigos íntimos de Jesus estavam dormindo. Jesus pediu para que eles vigiassem, e eles estavam dormindo, né? Tem uns amigos que são complicados, né, irmão? Como diz o ditado, né? Com um amigo desse, quem precisa de um inimigo, né? Então, e Jesus, ele vira para Pedro e fala: Simão Pedro, você está dormindo? Né? E é interessante que Jesus, ele se direciona para Pedro, porque um pouco antes, algumas horas antes, Pedro tinha dito que nunca iria abandonar Jesus. Senhor, eu nunca vou te abandonar. Mesmo que todo mundo te abandone, eu estarei sempre contigo. Eu entrego a minha própria vida pelo Senhor. Jesus pede para ele orar 1 hora, para ele vigiar 1 hora, e ele dorme no ponto. E que Jesus diz para eles: vigiem, orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês creem em mim,
que vocês querem me seguir, que vocês querem cumprir os propósitos do Senhor na vida de vocês, mas a carne de vocês é fraca, vocês têm limitações, né? Por isso vigiem e orem, busquem ao Senhor forças. E no caso deles aqui, era o cansaço. Se a gente vê todo o contexto, nós vamos ver que foi um dia difícil. Foi um dia que eles tiveram que fazer muitas coisas, e realmente os olhos deles estavam pesados, como diz o texto. Mas não era hora de dormir, não era hora de descansar. Algo muito importante estava para acontecer. Eles precisavam ficar atentos. Isso tem algo a nos dizer. No caso deles era o cansaço, no nosso caso pode ser uma fraqueza. Pode ser um pecado escondido. Pode ser alguma coisa que nós colocamos no lugar de Deus. Alguma coisa que nos afasta de Deus. E o Senhor está falando, vigie. Fique acordado. Fique ligado. Não deixe que isso te faça adormecer no ponto. Não deixe que isso faça com que você não cumpra o propósito de Deus na sua vida. Vigie e ore. É a palavra do Senhor. E o texto continua. E ele diz que por 3 vezes Jesus ele se retirou para orar. Nas 3 vezes que ele voltou, ele encontrou os 3 dormindo. As 3 vezes. E aqui no versículo 41, 42, ele diz o seguinte: e quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. No relato de Mateus diz que quando Jesus ainda falava, Judas, ele se aproximava com aquela multidão que veio para prender Jesus, né? E ele tinha dado um sinal para os soldados romanos. Falou assim, olha, aquele que eu beijar, aquele é Jesus. E vocês o prendam. Então ele chega, se aproxima de Jesus, ele dá um beijo no rosto, diz, mestre. E o texto de Mateus nos diz que Jesus olha para ele e fala, amigo, o que você está fazendo? Amigo. E lá no relato de João, ele diz que quando eles estavam na ceia, Jesus já havia apontado que um deles iria trair. Então ele pega o pão, molha no vinho, entrega para Judas. Dentro da cultura judaica, isso era um sinal de dizer, eu te amo. Então aquele traidor, o amigo traidor, Jesus o chama de amigo e diz que o amava. É aqui no Getsemane que Jesus, ele sente a dor da traição. Aquele amigo que caminhava com ele. Eu acho que só quem já foi traído consegue entender o que é esse sentimento, né? Deve ser uma mistura de sentimentos, de dor, de raiva, de aflição. Aquela pessoa que você confia, aquela pessoa com quem você compartilha os seus sentimentos, de repente está contra você, está te entregando, está te fazendo mal. É um sentimento terrível. E Jesus sente isso aqui no Getsemane. É aqui no Getsemane que Jesus, ele sente a dor da solidão. Os seus amigos íntimos não puderam vigiar junto com ele. Dormiram no momento em que ele pediu para que eles ficassem acordados. E é aqui no Getsemane que ele é abandonado por todos. O texto nos diz que quando os soldados chegam e prendem a Jesus, todos fogem.
Todos fogem e ele se vê sozinho, preso, a caminho da morte, a caminho da humilhação e do insulto. Irmãos, o Senhor está nos ensinando algo aqui. Que haverá momentos nas nossas vidas em que nós iremos enfrentar a solidão. Haverá momentos em que nós seremos traídos, em que os nossos amigos irão nos abandonar, em que nós não vamos ter ninguém que a gente possa confiar. E aqui Jesus está dizendo, mas eles são seres humanos, eles são falhos, são imperfeitos, né? A gente ouvindo assim, a gente fica indignado, mas talvez o amigo que está traindo o outro, ou que não está sendo presente, seja eu ou você, ou em algum momento você já foi esse amigo que não esteve presente. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Mas Jesus ele nos ensina aqui também que nós precisamos perdoar, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos aprender a ser diferentes, a se redimir, a tentar de novo. Mas haverá momentos em que será só entre você e Deus. De fato, você não vai ter ninguém para confiar. Será só você e Deus. E é isso que está acontecendo com Jesus aqui. Era só Ele e Deus. Mas Ele nos ensina também que nós temos um Pai que nos ama. Um Pai que não nos abandona. Um Pai a que a gente pode recorrer sempre. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui. Que o Getsemane é o lugar de intimidade com o Pai. Aqui no versículo 35 e 36 diz o seguinte: Jesus prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. E essa expressão Abba, Pai, é uma expressão que vem do aramaico, que significa pai, mas no sentido íntimo. É uma expressão comum para que as crianças usam para se referir ao pai. Uma forma carinhosa, uma forma íntima. É como se estivesse dizendo: papai, pai querido, paizinho. E aqui a gente imagina Jesus como se fosse uma criança diante do Pai, falando: Abba, Pai, papai, socorro, socorro, passa de mim esse cálice, se for possível. O Getsemane é o lugar de pedir socorro ao Pai, é o lugar de oração, é o lugar de se prostrar diante do Pai. O texto diz que Jesus ele se prostrou em terra. Foi mais do que se ajoelhar, ele se jogou. O Getsemane é o lugar de você mostrar a sua fragilidade, mostrar que você precisa do amor, da misericórdia de Deus. É o lugar de você se desarmar. É o lugar de você se derramar diante do Senhor, com sinceridade. Falar: papai, Abba, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda. Está difícil, me ajuda. É o lugar de intimidade com o Pai. Esse Pai que nos conhece no mais profundo do nosso ser. Esse Pai que te formou no ventre da sua mãe. Esse Pai que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. É o que a palavra de Deus nos diz. Esse Pai que nos ama com amor mais puro.
Esse é o amor do Pai, um Pai bondoso, misericordioso, que nos ama mesmo com os nossos defeitos, mesmo quando nós saímos de casa, vamos para terras distantes e vivemos longe dele. Ele está sempre em casa, de braços abertos, nos esperando para voltar, como diz a parábola do filho pródigo. E quando nos vê, ele vai ao nosso encontro e nos abraça e nos recebe. É esse Pai que Jesus está falando aqui. É o Abba, é o Papai que nos ama e que está sempre de braços abertos, nos esperando. Então é aqui no Getsemane que Jesus nos lembra que nós temos um Pai. E Ele nos mostra também que é aqui no Getsemane que nós aprendemos a confiar na vontade do Pai, no propósito do Pai. Quando Ele diz, Abba, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele diz, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Aqui nós aprendemos a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Nós aprendemos a confiar que os caminhos dele são melhores do que os nossos. Que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Nós podemos nos jogar de olhos fechados, mesmo quando vai contra a nossa vontade. Mesmo quando a vontade dele nos tira da nossa zona de conforto. Mesmo quando nós nos sentimos pressionados, prensados, como aquelas azeitonas ali. A vontade dele é sempre melhor. A vontade dele sempre tem algo maravilhoso para mim e para você. E é isso que Jesus, Ele está nos ensinando aqui. E a palavra nos diz que Jesus, como um filho unigênito do Pai, Ele escolhe cumprir voluntariamente. É interessante nós notarmos isso. Ele tinha escolha. Ele poderia desistir. Mas o texto nos diz que ele voluntariamente quis cumprir o propósito do Pai. Porque ele e o Pai eram o mesmo Espírito. Então ele se entrega por mim e por você. Meus irmãos, Jesus nos ensina aqui. Confie na vontade de Deus na sua vida. Confie no propósito de Deus. Confie que Deus tem um propósito para a sua vida. Não viva apenas para satisfazer o seu eu, as suas próprias vontades. Não viva para alimentar a sua vaidade. Mas viva para cumprir o propósito de Deus. Viva para manifestar Deus na sua vida. Confie na vontade do Pai. Que seja feita a tua vontade, e não a minha. Amém? Então, aqui no Getsemane, Jesus ele nos ensina que nós passaremos por Getsêmanes nas nossas vidas. Esse lugar de ser prensado, esse lugar de tristeza, é um lugar de solidão, de abandono, mas é também um lugar de oração, é um lugar de buscar intimidade com o nosso Abba, com o nosso Pai. E é também o lugar onde nós aprendemos a confiar na vontade de Deus. E tem um quarto ponto. O Getsemane é o lugar de consolo e restauração. Lá em Hebreus 5, 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus, nos dias da sua carne, como humano,
ele foi ouvido pelo Pai. É isso que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui. Getsêmani é o lugar de lágrimas, é o lugar de súplica, é o lugar de oração ardente, mas é também o lugar onde o Pai te ouve, onde o Pai te consola, onde o Pai te restaura. No relato de Lucas, lá em Lucas 22, 43, ele diz que enquanto Jesus orava, apareceu um anjo que o confortava. Jesus, ele encontrou consolo no Pai. Ele recebeu força. Deus trouxe força para que ele pudesse se manter firme na sua missão. Deus não o abandonou. E Deus não te abandona. Deus, ele está conosco. Deus, ele ouve as suas orações. Deus, ele conhece a sua dor. Ele te vê quando ninguém mais vê. Quando você está se sentindo naquele lugar escuro, tenebroso, sem direção, o Senhor, ele está te vendo. Ele está te ouvindo. E você pode confiar que uma hora ele vai trazer consolo, ele vai te fortalecer, ele vai te revestir do poder dele, para que você possa se levantar, se reerguer e fazer tudo aquilo que você precisa fazer. O texto nos diz que lá em Marcos 41, 42, que depois que Jesus se levantou e chamou os seus discípulos, e ele disse: levantem-se, vamos, que o traidor já se aproxima. Basta, chegou a hora. A gente percebe aqui uma mudança de atitude de Jesus, uma postura diferente. Ele já está pronto. Ele já foi consolado, confortado, ele recebeu do Senhor força para seguir em frente. Ele está firme, determinado, né? Lá no relato de João diz que quando os soldados chegaram, eles perguntaram: quem é Jesus? E ele respondeu: sou eu. E quando ele disse isso, os soldados caíram por terra, porque ele falou com a autoridade que vem de Deus. Sendo um ser humano, ele falou com a autoridade que vem de Deus, que fez com que os soldados se estremecessem. Ele estava revestido do poder de Deus, da força que vem de Deus, que eu e você também podemos receber. Quando nós nos prostramos diante do Pai em adoração, o Senhor, ele nos ouve, ele nos conforta, ele nos traz força, para que a gente se levante e fale: sou eu estou pronto para seguir em frente, para cumprir a minha missão. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, no versículo 10 e 11, diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revestir do poder de Deus significa você ser sustentado por Ele, você ser fortalecido por Ele, você reconhecer que sozinho você não vai conseguir, mas nele você consegue. Nele você pode se levantar. Nele você vai passar pelo Getsêmani na sua vida, e você vai poder cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para que você faça. Amém? Para concluir, irmãos, existem momentos nas nossas vidas em que nós nos sentimos no Getsêmani, não é mesmo? Momentos em que nós nos sentimos esmagados, prensados. Momentos em que nós nos sentimos abandonados. Momentos em que situações fogem do nosso controle. Nas nossas vidas, ou alguém da nossa família. Às vezes a gente ora por alguém que está sofrendo e a gente não consegue ver solução. Mas Jesus, ele está nos lembrando aqui que ele passou por tudo isso, para que a gente possa nele resistir e seguir em frente. Getsêmani é esse lugar de oração,
lugar de se prostrar diante de Deus, lugar onde Jesus nos mostra que antes da vitória na ressurreição, houve um jardim de lágrimas, houve cruz, mas houve redenção, houve perdão, houve reconciliação, houve aquilo que nos traz vida eterna e que nos traz para esse dia aqui hoje, o dia da Santa Ceia, onde nós relembramos tudo que Jesus ele fez por mim e por você, do seu sangue derramado. E é nele que nós vivemos, que nós temos força, que nós temos paz, que nós temos coragem. Somente nele, não há outro caminho, só nele. Amém?